Plano de leitura: Igreja Batista da Lagoinha, dia 27 de dezembro de 2022, ano da vitória. Lucas, capítulo 3, versículo 1 ao 20. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Ezequiel, capítulo 40 e capítulo 41. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, do 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como edifício de cidade, para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta, e tinha na mão um cordel linho e um banano. Disse-me o homem: filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso fostes trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo.
muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais media 1 côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, 1 cana, e a altura 1 cana. Então veio à porta que olhava para o oriente e subiu pelos teus degraus, mediu o limiar da porta, 1 cana de largura, e o outro limiar 1 cana de largura. Cada câmara tinha 1 cana de comprimento e 1 cana de largura. O espaço entre uma e outra câmara era de 5 côvados. O limiar da porta, o vestíbulo da porta interior, tinha 1 cana. Mediu o vestíbulo da porta interior 1 cana. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados. O vestíbulo ao interior da porta. A porta para o oriente possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares deste lado e do outro mediam o mesmo. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, a profundidade da entrada, 3 côvados. Espaço entre câmaras era de 1 côvado, e de côvado do espaço do outro lado. Cada câmara tinha 6 côvados em quadrado. Então mediu a porta desde a extremidade do teto de uma câmara até a outra, 25 côvados de largura, e a porta defronte da outra. Mediu a distância entre os pilares, 60 côvados, e o átrio se estendia até os pilares em redor da porta. Desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Havia também janelas com fasquias fixas superpostas para as câmaras e para os pilares, e da mesma sorte para os vestíbulos. As janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares haviam palmeiras esculpidas. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras em um pavimento feito no átrio em redor. De fronte deste pavimento havia 30 câmaras. O pavimento ao lado das portas era a par do comprimento das portas. Era o pavimento inferior. Então mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados do lado leste e do norte. Quanto à porta que olhava para o norte, no átrio exterior, ele mediu seu comprimento e a sua largura. As suas câmaras, 3 de um lado e 3 do outro. E os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida do primeiro vestíbulo. De 50 côvados era o seu comprimento e a largura de 25 côvados. As suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o oriente. Subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. Essa porta do átrio interior estava defronte tanto da porta do norte como da do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou para o lado sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, que tinham as mesmas dimensões. Havia também as janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados, o comprimento do vestíbulo e a largura, 25 côvados. De 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinha palmeiras esculpidas, uma de um lado e outra do outro, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o sul, e mediu de porta a porta para o sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul, que tinha as mesmas dimensões. As suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos eram segundo essas medidas. Retinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Havia vestíbulos em redor.
O comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior, para o oriente, e mediu a porta, que tinha as mesmas dimensões. Também as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos, segundo essas medidas. Haviam também janelas em redor dos seus vestíbulos. O comprimento dos vestíbulos era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um lado e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e a mediu, tinha as mesmas dimensões. Também as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos e as suas janelas em redor. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Os seus pilares olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeira nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. A sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos, onde lavavam os holocaustos. No vestíbulo da porta havia 2 mesas, de um lado e 2 do outro, para nelas se degolar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também, do lado de fora da subida para a entrada da porta do norte, havia 2 mesas, e no outro lado do vestíbulo da porta havia 2 mesas. 4 mesas de um lado e 4 do outro lado. Junto à porta, 8 mesas sobre as quais imolavam. As 4 mesas para o holocausto eram de pedra lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, a largura de 1 côvado e meio e a altura de 1 côvado. Sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam os holocaustos e os sacrifícios. Os ganchos de 4 dedos de comprimento estavam fixados por dentro ao redor, e sobre as mesas estavam a carne da oblação. Fora da porta interior estavam 2 câmaras dos cantores. No átrio de dentro, uma do lado da porta do norte e olhava para o sul, outra do lado da porta do sul e olhava para o norte. Ele me disse: esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo, mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São estes os filhos de Zadok, os quais, dentre os filhos de Levi, se chegam ao Senhor para o servirem. Ele mediu o átrio, comprimento 100 côvados, largura 100 côvados, 1 quadrado. O altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de um lado e 5 do outro, e a largura da porta, 3 côvados de um lado e 3 do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11, e era por degraus que se subia. Havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Capítulo 41. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada, 10 côvados, os lados da entrada, 5 côvados de um lado e 5 do outro. Também mediu a profundidade da entrada, 40 côvados, e a largura, 20 côvados. Penetrou e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, a altura da entrada, 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e me disse:
Este é o Santo dos Santos. Então mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados, por todo o redor do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmaras sobre câmaras, 30 em cada andar. E havia reentrâncias na parede do templo, ao redor, para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo às reentrâncias do templo de andar em andar ao redor. Daí ter o templo mais largura em cima. Assim se subia do andar inferior para o superior pelo intermediário. E via um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os fundamentos das câmaras laterais de uma cana inteira, isto é, de 6 côvados de altura. A grossura da parede das câmaras laterais de fora eram de 5 côvados, e a área aberta entre as câmaras laterais que estavam junto ao templo e as células tinha largura de 20 côvados por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área aberta era de 5 côvados em redor. O edifício que estava numa área separada do lado ocidental tinha largura de 70 côvados. A parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento de 90 côvados. Assim mediu o templo, 100 côvados de comprimento, como também a área separada, o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. A largura da frente oriental do templo e da área separada, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, que estava na área separada e por detrás do templo, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados. O templo propriamente dito, o Santíssimo e vestíbulo do átrio eram apainelados. As panelas de fasquias fixas, superpostas, estavam ao redor dos 3 lugares. Dentro, as paredes estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, que estavam cobertas. No espaço em cima da porta, e até o templo de dentro e de fora, e em toda a parede em redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim se fez pela casa toda ao redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à entrada do Santo dos Santos era essa da mesma aparência. O altar de madeira era de 3 côvados de altura e o seu comprimento de 2 côvados. Os seus cantos, a sua base e as suas paredes eram de madeira. E o homem me disse: esta é a mesa que está perante o Senhor. O templo e o Santíssimo, ambos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitas querubins e palmeiras, como estavam feitas nas paredes, e havia uma baldaquino de madeira na frontaria do vestíbulo por fora, e havia janelas de fasquias fixas, superpostas, e palmeiras em ambos os lados do vestíbulo, como também nas câmaras laterais do templo e no baldaquino. Isaías, capítulo 62. Por amor de Sião, me não calarei, e,
Por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada. Mas chamar-te-ão minha delícia e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará. Porque, como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso. Nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor. E os que o recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada, procurada, cidade não deserta.